Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. Muito prazer, eu sou a Fernanda, gestora de recursos humanos, especialista em gestão estratégica de pessoas e também em pedagogia empresarial e educação corporativa. Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, onde a gente fala sobre vida pessoal, profissional, mundo de trabalho. É um prazer te ter aqui. E aí, vamos para o novo episódio? E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que eu acho muito interessante trazer aqui no Pode Mais Carreira, que é sobre apagar incêndio. Você sente que aí na sua carreira, na sua vida, você tá apagando muitos incêndios? Pois bem, hoje o episódio ele não vai ser para todo mundo, mas é para você que tá se sentindo cansado, que tá cansado de resolver tudo, de tentar ficar acalmando o caos, de tentar ser rápido, dedicado, esforçado e ainda assim se sentir que só vive apagando incêndio, se sentir estagnado, se sentir desvalorizado e de se sentir também não estratégico. Bom, se você sente que o seu dia ele é esse eterno combate sobre apagar incêndios e que você vive no alerta do modo sobrevivência, então senta, respire e vamos ouvir isso aqui junto, tá certo? Bom, a verdade é que em alguns momentos da minha vida eu já me vi assim, apagando incêndio, correndo para um lado e para o outro, mas depois eu me deparei que isso não era ser assertivo, que isso não iria mostrar o quão estratégica eu poderia ser, que isso também poderia ser o grande vilão do meu tempo, pois às vezes a gente acha que vive ocupado e está sendo produtivo e na verdade isso é uma grande mentira. E a verdade mesmo é que ninguém é promovido porque trabalhou exaustivamente nesse senso de urgência. E ninguém também vai virando um profissional estratégico e reconhecido e valorizado sendo apenas consumido por tarefas que ocupam tempo, mas que não geram mudança, crescimento e desenvolvimento, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Imagina se eu descrevesse um pouco o seu dia, né? Eu fico imaginando, por exemplo, você chegando, abrindo o computador no seu trabalho e aí, bum, já tem um problema para você resolver. Mais um incêndio para você apagar logo cedo. Aí você não consegue terminar aquela primeira tarefa que você sentou lá na sua mesa para poder trabalhar, porque vem alguém e já te chama e você larga tudo o que você está fazendo e vira uma correria, porque sai tudo do planejado, se é que em algum momento foi planejado. E aí, no outro dia, a mesma coisa, você senta na sua cadeira e bum, mais incêndio acontecendo, mais coisa para você resolver de última hora e mais uma vez você larga aquilo que você havia pensado para o seu dia. E aí, no final do dia, vem aquela sensação, poxa, mas eu trabalhei o dia inteiro e não fiz nada, não resolvi nada que de fato fosse importante. E aí vem um sintoma, que é um sintoma muito forte, que é o sintoma da falta de coragem de dizer não. Você foi interrompido várias vezes, mas vamos falar sério, você permitiu ser interrompido desde o momento que você não fala não. Olha, eu vou te atender, mas não consigo ser agora, não consigo te atender agora. Podemos falar em tal hora do dia? Podemos resolver essa demanda amanhã, tô vendo que ela não é tão urgente assim, eu tenho algumas entregas para fazer e tá tudo bem. Só assim você vai perceber o quão importante é você dizer não, ao invés de ficar sentindo que o seu tempo não está sendo usado de forma estratégica e de forma inteligente. Eu sei que muitas vezes isso acontece também com profissionais que são competentes, profissionais que você sabe que pode contar, que eles vão lá, que eles vão resolver, porque eles são responsáveis, que eles dão um jeitinho de te encaixar para resolver. Para pensar no seu trabalho, quem que você chamaria para resolver uma situação, seja no setor do financeiro, no setor de RH, no setor também de marketing? Eu imagino que você já tem alguns nomes aí
que você iria procurar nesse primeiro momento. Por quê? Porque você sabe que são pessoas que querem fazer acontecer, que têm comprometimento, que são competentes, que não querem decepcionar, mas são essas pessoas também que por vezes vão acabar aceitando tudo e não vão proteger a sua agenda e de fato as suas maiores ideias, seus maiores projetos e aquilo que precisa ter maior comprometimento. Então, para pensar. É possível continuar sendo competente, responsável, uma pessoa que de fato ajuda e apoia, mas ainda assim sabendo dizer não. Até porque as pessoas elas acabam pedindo para você apagar o incêndio porque você vai permitindo, porque você vai fazendo, porque você é rápido. Só que a velocidade sem uma estratégia vai te manter no mesmo lugar. Uma velocidade, mas que não é assertiva, não vai te levar ao resultado que você almeja. E aí você cai na armadilha de se sentir sempre ocupado. Então você termina o dia fadigado, cansado, exausto, achando que o seu dia foi cheio. Mas na verdade é que o mercado ele tá cheio de pessoas que são ocupadas. Mas sabe o que elas precisam mesmo? Sabe o que o mercado precisa mesmo? De profissionais que pensam, que são estratégicos e não que ficam ocupando o seu dia para dizer que são ocupados, mas simplesmente ocupar o dia para produtividade, para que de fato o seu dia seja produtivo, para você sair da sensação de que você faz 1000 coisas, mas quando você olha para trás percebe que não evoluiu, não cresceu, não posicionou, não desenvolveu, não teve o resultado esperado. E fala sério, né? É cruel quando você tem várias demandas, várias coisas que você deseja fazer, várias coisas que você deseja resolver. E aí você se depara com o seu dia indo embora e você percebe o quão cruel você vai sendo com a sua rotina e com os seus dias. Até porque, gente, quem acha que tudo é urgente, tudo prioridade, passa a perceber que não tem nada urgente, nada prioridade. Se tudo é urgente, tudo é prioridade, você não sabe organizar a sua semana, o seu dia, a sua agenda. E aí é preciso dar um passo para trás e entender, peraí, você tá correndo, mas também tem gente caminhando mais devagar, mas com estratégia. E aí essa pessoa ainda vai passar na sua frente, porque você vai ficando tão desesperado com essas atividades e com a falta de dizer não, que você fica apagando incêndios e se esforçando muito, vivendo cansado, mas sem um verdadeiro impacto, sem uma verdadeira mudança, sem um verdadeiro crescimento. Então, o que você precisa aprender é se antecipar, se organizar, se priorizar e saber entregar valor no seu trabalho. Porque aí sim, quanto mais você conseguir entregar valor, mais você vai ser também importante. E não só aquela pessoa que resolve tudo, mas que de fato as pessoas vejam que, poxa, sabe organizar, ajuda as pessoas, tem estratégia, entrega resultado. Então, para pensar, tá? Vamos pensar aqui de uma maneira bem clara. Vamos pensar numa parte também que não adianta você só tomar uma consciência, e eu acho que você pode estar se vendo agora assim, de poxa, é verdade, os meus dias são ocupados, mas eu fico andando em círculos, né? Às vezes dá essa sensação, possivelmente. Então, a carreira, ela vai se esvaindo, né? Se você percebe que você só vive andando em círculos e que você não chega a lugar nenhum, você precisa entender, será que está se antecipando? Será que está sabendo priorizar? Será que de fato está entregando valor? Porque a verdade mesmo é que você precisa se perguntar, para você se antecipar, para você aprender a prever e conseguir chegar no resultado esperado, se pergunte todos os dias, o que é que tem dado errado nos meus dias? E o que será que as pessoas me pedem que eu não digo não? Até porque vão ser essas repetições que vão ser os sinais claros da falta de processo, da falta de organização. E aí, quem vai criando esse processo e passa a ter organização, vai se tornando uma referência. Você quer ser um profissional que seja referência? Ou então você só quer ser aquele profissional que fica resolvendo demanda, os famosos pepinos, apagando incêndio e se tornando apenas um executor. Tá tudo bem também, sabe? Ser um profissional, executor. O executor, ele também tem o seu valor. Mas você pode ser referência, você pode ser estratégico, você pode aproveitar o seu tempo, você pode melhorar as suas entregas com mais inteligência e ainda assim não terminar o dia achando que não venceu. E sim terminando o dia tendo a certeza de que venceu e que o que você precisava fazer naquele dia você de fato entregou.
E aí outro ponto, além de você aprender a se antecipar, e aí eu quero que você reflita se de fato você está conseguindo se antecipar e se organizar, você precisa se priorizar. Porque como eu mencionei, se tudo para você é urgente, nada é urgente. Se tudo para você é prioridade, nada é prioridade. E aí você precisa pensar, será que hoje o que você faz vai te ajudar a crescer? O que você pode fazer para evitar esses incêndios que ficam te atormentando e que você aceita e vai adiando os seus planos? Porque se você não filtrar, se você não aprender a se priorizar, se você não aprender a delegar, ou adiar, ou eliminar, você vai aceitar tudo e você não vai ter escolha onde colocar a sua energia, porque a sua energia vai se esvair e vai acabar de uma forma tão rápida que às vezes na metade do seu dia você vai estar já exausto de tanto que você correu e ainda assim andou em círculos. Mas se você sabe que dá para ser diferente e que dá também para você buscar essa transformação e também entregar mais valor, você precisa entender que o verdadeiro valor que você pode entregar no seu trabalho é você saber resolver os problemas de maneira correta, é você também saber otimizar o seu tempo e das outras pessoas e também diminuir o retrabalho, propondo soluções, mostrando indicadores, criando mais clareza daquilo que você faz. E aí assim que você vai mostrando valor, você vai sendo também percebido. Porque quando você só vai apagando os incêndios, a sua presença ela só é usada momentaneamente, né? Para alguém que só resolve bomba, pepino, incêndio e que na verdade você pode sair desse fluxo desde que você queira e veja que não vale a pena estar ali, que você pode sim ser uma pessoa colaborativa, ajudar as pessoas, ajudar a resolver também problemas, o que é importantíssimo no trabalho, que é resolver problemas e buscar melhores soluções, mas você vai entender que o seu trabalho pode ser mais inteligente, mais estratégico, que você pode estar mais conectado com o tempo, com as horas do seu dia e também com aquilo que você realmente consegue entregar. E assim gerando transformação, gerando crescimento. Então, vamos pensar aqui, se hoje você já está entendendo, tá, que você está tendo esse diagnóstico de que você realmente só fica apagando incêndio, não é também a hora de você jogar tudo para cima, né, e achar que então eu vou largar tudo isso que eu faço, vou recusar todo mundo, vou dizer não para todo mundo, não é assim. Tá? Não é assim a solução. A solução vai ser você começar a listar tudo o que você faz. E aí você vai encontrar quais são as tarefas que são repetitivas, quais são as tarefas que são inúteis, que só ocupam o seu tempo, quais são as tarefas que são de fato urgentes. E aí você vai começando a ter a visualização daquilo que realmente merece o teu foco. E aí você vai sim, à medida que vai identificando isso, entendendo que você pode dizer não, tipo, agora eu não posso, mas eu posso amanhã a tal hora, negociar com outras pessoas, entender se faz sentido ou não atender, delegar para quem de fato resolve e também ter a certeza do que é prioridade e o que não é. E aí sim, você precisa listar quais são prioridades. E se você quer definir quais são as prioridades, não pense que ter prioridades é você ter 10 prioridades. Se você tem 10 prioridades, você não tem nenhuma, porque 10 prioridades já é muita coisa. Então, liste aí na sua semana, no seu dia, pelo menos 3 prioridades. Mas só 3 prioridades, tá? Que de fato você precisa focar ao invés de ter distração. Aquilo que você precisa entregar, aquilo que você precisa resolver, que você precisa ter foco. E aí sim você vai entendendo que você pode sim virar essa história, sair dessa situação de viver apagando incêndio que te leva à exaustão e ser mais inteligente, focar na estratégia, construir quais são as suas prioridades e fazer a diferença. Não só a diferença momentaneamente, mas a diferença diariamente.
Para pensar, tudo que você já estudou, toda essa história que você já criou, toda a sua trajetória profissional, toda a sua carreira, você foi feito para ser um funcionário, para ficar apenas apagando incêndio? Ou você foi feito para ser um profissional que pensa, que decide, que cria, que melhora? E poxa, se você tá aí se sentindo estagnado, cansado, não é porque você é um profissional ruim, tá? Dá para ser melhor sempre, fato, mas é porque você está usando o seu tempo, a sua dedicação, todo o seu conhecimento numa potência exaustiva que é outra potência do que você poderia ter de fato. Então, você está aí se sentindo cansado, ou sendo utilizado apenas para urgências e se permitindo a isso, ao invés de reconhecer o quão forte você pode ser como pessoa, como profissional, desde que você haja com mais estratégia. Então vamos pensar aqui na tarefa prática de hoje, desse episódio, que a gente falou sobre apagar incêndio e que, na verdade, eu quero que você pegue aí um papel e uma caneta e anote qual tarefa eu preciso eliminar do meu dia. Qual tarefa eu preciso eliminar da minha semana e escreva a seguinte frase: a partir de hoje, eu me permito dizer não quando necessário, desde que isso me faça crescer e evoluir. Dizer não naquele momento não quer dizer não para sempre, tá? Pode ser que naquele momento você não consiga atender porque você merece ter o período de foco, mas quem sabe num próximo momento você vai lá apoiar e ajudar, sendo sim colaborativo, mas nos momentos de foco eles são necessários. Os momentos de foco eles são necessários para te levarem ainda mais longe. E não fique aí aceitando ser bom só porque você fica aceitando. E não fique aí aceitando o mérito de ser bom só porque fica atendendo às urgências e os incêndios. Mas foque em você ser excelente, sendo também um profissional estratégico. Então, pensa aí quem você acha que também deve ouvir esse episódio. Sobre alguém aí que você sabe que vive apagando incêndio e que no fim tá cansado. E me conta lá no Instagram qual vai ser então sua virada de chave e aonde você vai parar de ficar apenas apagando incêndio e vai fazer a diferença, promover crescimento e desenvolvimento. E se esse episódio fez diferença para você, eu espero que você compartilhe com outras pessoas que também merecem ouvir. E por aqui você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo e eu estarei esperando você. Obrigada por estar acompanhando. Mais estratégia, mais foco e mais solução. A gente se encontra na próxima semana. Grande abraço e até lá!